Hoje, 10 de setembro de 2016, vamos proceder à leitura do artigo do jornalista especializado em armamentos, o jornalista do Estado de São Paulo chamado Roberto Godoy, sobre a explosão de um artefato nuclear pela Coreia do Norte. O artigo tem como título "Potência da bomba que foi testada é surpresa inquietante". Agora é sério, muito sério. O teste nuclear da Coreia do Norte não é mais um procedimento de laboratório. Passou da marca dos 20 quilotons, pode mesmo ter chegado aos 30 quilotons, alguma coisa como a explosão de 30 mil toneladas de trinitrotolueno. É o dobro do poder de destruição da bomba lançada sobre Hiroshima há 70 anos, matando cerca de 166 mil pessoas, civis principalmente. Não é mais instrumento político, virou ameaça de fato, disse ao Estado analista de defesa Hernan Artigas, colaborador do Centro de Estudos Estratégicos da Universidade de Georgetown. Mais grave, o ensaio norte-coreano indicou que os técnicos de Pyongyang já dominam a tecnologia da miniaturização dos sistemas e têm capacidade, sim, de instalar a bomba a bordo de uma ogiva de foguete. Essa condição, associada ao bem-sucedido programa de desenvolvimento de mísseis do país, levou os cenaristas à conclusão aterradora de Kim Jong-un pode lançar um ataque devastador contra qualquer de seus vizinhos, ou até mais distante que isso. O pesado foguete Taipotong 2, um gigante de 36 metros de altura e 13 estágios, é capaz de atingir a costa oeste dos Estados Unidos, incluindo o Alasca e a ilha de Guam. Em outra direção, leva sua carga de 750 quilos até 1 tonelada para ser despejada contra alvos no Oriente Médio e parte da Europa. O processo foi controlado e monitorado. Aparentemente, o buraco da detonação tinha de 200 metros a 800 metros de profundidade, com instrumentos de monitoramento instalados ao longo de 2/3 da extensão total do tubo feito de concreto e revestido de gesso e aço enrijecido. O artefato foi instalado no fundo sobre uma espécie de almofada, camadas de brita e areia grossa molhada, recursos usados para reduzir a força da onda de choque. A carga nuclear do artefato é detonada à distância de dentro de um abrigo blindado construído sobre grandes amortecedores que também serve para observação. No momento da explosão, o solo treme intensamente. Na base do túnel de teste, as rochas são vaporizadas, abrindo uma câmara ocupada por gases de temperatura na casa do 1 milhão de graus Celsius. Essa reação térmica dura pouco tempo. O resfriamento provoca o desabamento da cúpula formada pelos metais derretidos contidos no solo. Na superfície fica uma extensa depressão. Entre a primeira experiência há 10 anos e a quinta realizada ontem, a força da arma nuclear norte-coreana aumentou muito. O efeito sismológico, um terremoto artificial provocado pelas explosões, passou de 4,3 para 5,3 na escala Richter. Evidente que nós não queremos ser alarmistas, mas essa é apenas uma bomba apenas 2 vezes mais forte que a de Hiroshima. Os depósitos de bombas nucleares de todas as nações nuclearizadas, Estados Unidos, Rússia, China, França, Inglaterra, Paquistão, Índia, Israel, Coreia do Norte, e há poucos meses de ter a sua bomba, o Irã. Essa é uma situação em que nós
temos que analisar o que aguarda o mundo, o que aguarda a batalha do Armagedon, aquela descrição que nós temos em Ezequiel 38 e 39, quando as tropas de Gog invadirão juntamente com o Irã, mas a Líbia, ou mundo africano muçulmano africano ali, quando eles invadirem Israel, a Etiópia, ou hoje o Sudão. Então nós estamos vendo um desenrolar dos eventos e gerando pânico no mundo, inclusive. Parece que o Obama não tem mais condições de segurar a Coreia do Norte. Ele já não foi capaz quando ele declarou que o uso de armas químicas na Síria seriam a linha vermelha para a intervenção americana. Ele não interveio. Agora ele está dizendo que a Coreia do Norte jamais será uma potência nuclearizada. Ora, ela já o é. E isso reforça, segundo nosso entendimento, um posicionamento, já que as eleições se aproximam, um posicionamento de vantagem para o Donald Trump, cujas palavras de ameaça ao mundo são verdadeiramente fortes, e ele tem em mente voltar aos Estados Unidos, serem uma potência que tem domínio de si mesmo, não sendo amedrontada pelas ameaças russas ou pela conivência com os países muçulmanos. Com relação à Coreia do Norte, ainda cumpre dizer que, até onde pode-se perceber, o seu armamento atômico, o seu arsenal atômico, tem a finalidade mais de dissuasão, ou seja, de ameaçar aqueles que eventualmente o queiram atacar, como ele acha, como a Coreia acha que seriam os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul, coisa que evidentemente não deve acontecer. Mas a Coreia do Norte, ela de fato ela vai ocupar-se um lugar importante na terceira e última fase da Batalha do Armagedon. Ela fará parte dos reis que vêm do leste, daqueles que estão além Eufrates, daquele exército de 200 milhões de homens de que fala tanto no capítulo 9, os 200 milhões de homens no capítulo 9 de Apocalipse, no 16 que fala dos reis do leste que atravessam o rio Eufrates em direção a Israel. E em Daniel, no capítulo 11, versículo 44, ali nós temos a convergência dos três grandes blocos que estarão em evidência ali no Oriente Médio. E pelas projeções que nós temos feito dentro do quadro geopolítico mundial, esses acontecimentos devem tomar lugar muito breve, em virtude da obsessão pelo Irã da obtenção de armamento nuclear, a despeito da sua negativa. Então, ali em Daniel, no capítulo 11, nós vemos que há três grandes blocos. O bloco que está na Terra Gloriosa foi o bloco constituído do mundo, do herdeiro do Império Romano, mundo ocidental, os países Inglaterra, França, Alemanha, e eventualmente os Estados Unidos, que saíram da Inglaterra. Você tem o bloco que vem do norte. Essa é aquela coligação do norte, encabeçada pela Rússia, aliada do Irã, a Pérsia, ali no caso 38, e Togarma, seria a Turquia, e tudo está indicando que a Turquia está prestes a passar para a esfera russa. Etiópia, que na realidade é o Sudão atual. Os países árabes muçulmanos do norte da África, tipo Líbia, que também convergirão nessa coalizão do norte.
E o terceiro grande bloco que vem em direção ao Vale do Megido, ao Vale do Armagedon, é a China. E a Coreia do Norte faz parte desse bloco. Então, essa experiência nuclear, essa quinta e mais potente experiência nuclear, como nós já vimos, assusta o mundo. Mas isso é apenas um trailer do que acontecerá no Vale do Armagedon. Ezequiel 38, no versículo 19 e 20, vamos ler para nosso contexto. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Nós vimos a descrição que o Robert Godoy faz de uma bomba que é apenas 2 vezes a potência da bomba lançada em Hiroshima, e veja a descrição que ele fez do que acontece lá naquele poço onde o artefato explodiu, levando a uma temperatura de 1 milhão de graus Celsius. Agora veja as bombas que são 50, 100 vezes mais potentes que estas. Daí então, nós temos citado Mateus 24, quando Jesus fala que se aqueles dias não forem abreviados, isso é em meio à batalha do Armagedon. Se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvará, disse o Senhor Jesus. Quer dizer, ele vai ter que intervir mesmo, por quê? Porque ele vai ter que se assentar no trono de Davi. Agora, a Coreia, como nós já outras vezes falamos, a Coreia, na realidade, esse armamento para ela serve mais como dissuasão, para fazer com que desistam de atacá-la, e também para exercer chantagem sobre a Coreia do Sul no fornecimento de alimentos, porque é um país altamente deficitário na produção de alimentos, não tem a grande parte da população. Para que a Coreia do Norte chegasse a esse desenvolvimento, grande parte da população passou fome, chegando a morrer de inanição mesmo. Então, essa bomba de pequeno poder faz um estrago tão grande desse lá no fundo. Imagine então os artefatos explodindo nessa batalha do Armagedon, de que a palavra de Deus fala, e essa descrição que nós vimos aqui em Ezequiel 38 e 39. E por que é muito mais fácil imaginarmos que a situação no Oriente Médio ela inspira muito mais preocupação do que o da Coreia do Norte? Porque o grande ator que já está nas vizinhanças de Israel, está ali com o Hezbollah no sul do Líbano. O Hezbollah, que tem um arsenal de foguetes, em torno de 105 mil foguetes prontos para serem lançados sobre Israel. Já saiu recentemente nos Estados Unidos que esse acordo nuclear com o Irã, na realidade, a chantagem iraniana foi muito forte e o Obama não fez muita questão de liberar, até subrepticiamente, uma certa liberdade para o Irã continuar com as suas centrífugas enriquecendo urânio para a confecção da sua bomba. E o Irã tem como objetivo doutrinário
a destruição de Israel. Há vídeos em TV aberta do Irã mostrando o treinamento de soldados e num palco onde aparece a esplanada das mesquitas, o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém, e os soldados iranianos postados numa visão de quem está no Monte das Oliveiras. E nessa propaganda em TV aberta, o anúncio é aquela frase do Ayatollah Khomeini, que os muçulmanos, não descansarão enquanto Israel não for varrido do mapa. Nós temos lançado várias vezes e de várias maneiras a advertência para a igreja de que nós estamos às portas desses eventos últimos que vão nos conduzir, e isso num futuro muito breve. Nós não podemos dar datas, evidentemente. Mas o Irã já tem o seu desenvolvimento de mísseis de curto, médio e longo alcance já bem avançado. E o Irã, à semelhança da Coreia do Norte, já está trabalhando para até miniaturizar. Tecnologia tem. A Coreia do Norte cedeu tecnologia para o Paquistão, e um cientista chamado Khan teria colocado essa tecnologia nuclear à disposição do Irã. Então, o Irã não está longe de ter a sua bomba até miniaturizada e em condições de ser colocada na cabeça, na ogiva dos seus foguetes. E a pergunta que nós voltamos a repetir é: Israel vai ficar esperando? Vai esperar ser atacado? Faz parte do corpo doutrinário de que os judeus precisam ser mortos. Desse corpo doutrinário xiita. Faz parte do corpo doutrinário xiita que os xiitas estão aguardando o 12º imã que vai socorrê-los nessa batalha final e lhes dar a vitória. Bom, então, o que nós temos? Alertar a igreja. Não vamos dar uma de avestruz, fiar a cabeça no buraco para não ver os acontecimentos. Não, nós temos que... Jesus disse: quando virdes acontecendo estas coisas. Quais coisas? Fome, peste, terremoto, caos social, nação contra nação, reino contra reino. São sinais evidentes, a natureza gemendo. Paulo fala em Romanos 8, a natureza geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos às portas desses eventos, e daí então a nossa mensagem profética para a igreja, para o despertamento, para a preparação para o reino que se aproxima. Invocando o Senhor, guardando as nossas vestes limpas, ser perfeito e anda na minha presença, disse o Senhor para Abraão. E o Senhor fala a mesma coisa para nós, nos alegrando com os acontecimentos pela aproximação da volta do Senhor, evidentemente. E que Deus nos abençoe.